Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996. É a famosa LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Essa legislação ela surgiu para organizar toda a nossa educação escolar. Nós veremos a seguir, mas eu já vou recapitular aqui com vocês que a educação escolar ela é composta por 2 níveis. Nível 1, educação básica, que é obrigatória dos 4 aos 17 anos e tem 3 etapas: educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. E depois a educação superior, que é o nível 2, tá? Então vamos lá. Título 1 da educação. Artigo 1º, a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Você precisa compreender que a educação ela acontece em diferentes ambientes. Então, na vida familiar, na convivência humana, nas manifestações culturais, tudo isso vai estar favorecendo aos processos formativos do indivíduo, do educando, e vai estar ajudando a esse sujeito a se desenvolver plenamente para a nossa sociedade. Parágrafo 1º, esta lei disciplina a educação escolar que se desenvolve predominantemente por meio do ensino em instituições próprias. Essa legislação, ela visa a educação escolar que vai estar acontecendo por meio do ensino em instituições próprias, que são as escolas. Então, essa legislação, ela vai estar organizando toda a nossa educação escolar. Ela vai valorizar o que o aluno traz de casa? Sim, porém, a prioridade dela é organizar, disciplinar, normatizar todo o processo de ensino-aprendizagem que vai estar acontecendo dentro das escolas. Parágrafo 2º, a educação escolar deverá se vincular ao mundo do trabalho e à prática social. Pessoal, mundo do trabalho é diferente de mercado de trabalho. Mercado de trabalho a gente visa o capitalismo, visa a questão do produto, produção. E o mundo do trabalho é quando o sujeito ou o aluno se desenvolve plenamente qualificado para exercer a sua profissão. E não visando somente a produção, e sim visando uma qualidade na sociedade, uma qualidade para a vida dele, uma qualidade para a vida da empresa e muito mais. E a prática social é tudo aquilo que faz parte daquele cotidiano, daquele contexto que o aluno está inserido. Então, uma reportagem de jornal, de revista, um rótulo, uma notícia nova, tudo isso faz parte da prática social que o aluno está inserido, né, naquele contexto, e isso precisa ser trabalhado na educação escolar. Então, vou dar um pequeno exemplo aqui, ó, o Covid. A questão do Covid ainda não consta nos livros, porém, a professora, na hora de dar uma aula sobre higiene, a importância de lavar as mãos, tomar banho, ela pode abordar o Covid, mesmo não estando nos livros, porque o Covid hoje ele já faz parte de uma prática social. Título 2 dos princípios e fins da educação nacional. Cuidado com o artigo 3º, porque independente da banca do concurso que você vai fazer, o artigo 3º ele cai em todas as bancas de concurso, tá? Porque são os princípios da nossa educação. Artigo 2º, a educação é dever da família e do Estado, e aqui eu vou circular para que você tome muito cuidado com isso. A educação é dever da família e do Estado. Então, a família matricula a criança na escola e o Estado oferece o quê? Alimentação, transporte, uniforme, estrutura, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais da solidariedade humana. Então, a criança, ela tem essa liberdade, né, de estar estudando, de estar aprendendo, e nos ideais da solidariedade humana, sempre se preocupando com o próximo, ser solidário ao próximo. Tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando. Cuidado com isso aqui. O aluno ele vai se desenvolver plenamente, físico, psicológico, social, motor. Então, o ensino ele tem essa finalidade, se desenvolver plenamente. Seu preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho. Quando o aluno ele se desenvolve plenamente na escola, ele consegue exercer a sua cidadania, ele consegue se qualificar para o mundo do trabalho.
Artigo 3º. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Não é só ter escola. Precisamos que esse aluno permaneça. De que forma? Com merenda, uniforme, material didático. Os meus pais, na época que eles estudaram, não conseguiram terminar os estudos. Somente até a antiga 4ª série. Por quê? Porque na época deles, tinha que pagar passagem para ir para a escola, tinha que levar a merenda, tinha que ter uniforme, tinha que comprar o livro. Então, eles não conseguiram terminar os estudos. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. O aluno dentro da escola, ele tem a liberdade para aprender, ele tem a liberdade para divulgar a sua cultura. Então, uma aluna ou um aluno de uma cultura diferente, ele pode ir para a escola, deve frequentar a escola normalmente. Então, uma aluna que é muçulmana e usa o hijab, que é o famoso véu, ela vai poder entrar na escola e assistir a sua aula normalmente usando o seu hijab, porque faz parte da sua cultura, faz parte da sua religião. Pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. Então, aqui no nosso Brasil, nós não temos uma concepção pedagógica única. Nós temos escolas construtivistas, socio-interacionistas, tradicionais, ou até uma escola que tem mais de uma concepção pedagógica. Tem escola que, não, aqui nós fazemos uma mistura. Somos construtivista, tradicional e assim por diante. Respeito a liberdade e apreço à tolerância. Aí você vai falar assim, Fernanda, mas o 2 fala ali de liberdade, de cultura, aprender. Por que precisa desse respeito à liberdade e apreço à tolerância? Porque eu preciso respeitar a cultura do outro. Eu preciso ter tolerância com o outro. Porque o que vai acontecer? De repente, a professora vai falar assim, vamos fazer um grupinho aí com 5 pessoas para fazer um trabalho. E aí uma aluna pode falar, não quero ficar perto dela não, porque ela é de uma religião diferente da minha. Então não, nós temos que respeitar e ter apreço à tolerância. Então muito cuidado aí com esse princípio. Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Pode existir escolas privadas desde que respeitem aí a legislação. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Sabemos que esses estabelecimentos oficiais são as escolas públicas. Valorização dos profissionais da educação. Sabemos que essa valorização acontece por meio dos planos de cargos e salários. Então, cada município, estado, ele vai ter ali o seu plano de cargos e salário. Então, aqui no Rio de Janeiro, todo mundo foca muito no plano de cargos e salários do Colégio Pedro II. Porque lá, quem faz mestrado ganha 52% do salário. Quem faz doutorado ganha 75% do salário. Então, se o salário é em torno de 4 a 5 mil reais, coloca aí 52%. Então, geralmente isso acontece com os institutos federais. O FRJ, IFRJ, Colégio Pedro II, eles têm um bom plano de cargos e salário. Então, incentiva o professor a trabalhar, né? E valoriza esse profissional da educação. Outras instituições, né, como a prefeitura, também tem, mas é menor. Então, a prefeitura do Rio é 15% para o mestrado e 20% para o doutorado, em cima do seu salário, tá? Do seu vencimento. Gestão democrática do ensino público. Então, aqui eu vou circular, porque vocês precisam se atentar que a gestão democrática é do ensino público, na forma desta lei e da legislação do sistema de ensino. Então, na forma da LDB, a gestão democrática é do ensino público, não é do ensino privado, tá? E da legislação do sistema de ensino. Cada sistema de ensino, o município, o estado, eles vão ter lá a forma de gestão democrática, mas a gestão democrática, ela existe. Garantia do padrão de qualidade, valorização da experiência extraescolar. Vou circular aqui também porque caiu numa prova da Prefeitura do Rio de Janeiro. A questão era a seguinte, um aluno tinha ficado com nota baixa nas avaliações de ciências, porém a professora lembrou que esse aluno ele tem uma horta em casa e ele entende tudo de horta, de plantação, de germinação. E aí a professora pediu que ele fosse à sala de aula e desse uma palestra para os amigos de como acontece a germinação, de como cuidar de uma horta. E aí ele deu essa palestra para os amigos e mediante esse conhecimento extraescolar que ele trouxe de casa, a professora avaliou ele novamente,
porque viu que ele sabia muito sobre essa questão de hortas, de plantação, e então ela valorizou essa experiência extraescolar. Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. Então, a educação escolar deve estar sempre vinculada ao trabalho e às práticas sociais. Lembrando mais uma vez que práticas sociais é tudo aquilo que circula na nossa sociedade. Então, rótulos, jornais, revistas, uma notícia nova, memes, fake news, tudo isso precisa ser abordado e vinculado à educação escolar. A questão do trabalho também, das profissões, as novas profissões que estão surgindo, está sempre orientando os nossos alunos. E no caso da educação de jovens e adultos, né? Nós temos aí o ProEja, que é o EJA, articulado com a educação profissional, o ensino médio técnico, que é o ensino médio articulado com a educação profissional também. Consideração com a diversidade étnico-racial. Nós precisamos trabalhar com os nossos alunos que nós aqui no nosso Brasil, nós temos uma mistura dos povos, né? O negro, o índio e o europeu. Precisamos abordar com os nossos alunos que o negro, ele está aqui, mas ele foi escravizado. Ele saiu da sua terra, foi tirado de lá à força, e muitos deles eram príncipes, princesas, reis, rainhas, foram tirados de lá à força, colocados no navio e vieram para o Brasil. Então, eles foram escravizados por anos, depois foram libertos, porém com essa libertação dos escravos não houve um processo de integrá-los na sociedade. E até hoje acontece o racismo, o preconceito por causa da cor da pele. Então, muito cuidado, a gente precisa trabalhar isso dentro das escolas para que essa questão de racismo, de preconceito acabe de uma vez por todas. Garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida. Esse princípio aqui, pessoal, é mais para o pessoal até da EJA, da educação de jovens e adultos. Nós temos aí o exemplo do Enseja, que é uma prova que a pessoa que nunca estudou ou que sabe ler e escrever mais ou menos, né? Já tem um conhecimento, mas não frequentou a escola, ela vai, se inscreve nessa prova, faz a prova. Se ela tirar uma boa nota, ela ganha um certificado de ensino médio ou de ensino fundamental sem nunca ter estudado. E também pode acontecer o seguinte, um pequeno exemplo. Digamos que minha mãe é cabeleireira, eu nasci no salão da minha mãe, vi minha mãe fazendo cabelo, cortando, pintando. Aí quando eu cresço, com 18, 19 anos, vou fazer um curso de cabeleireiro? Não preciso, porque eu vi a minha mãe fazendo tudo. A minha mãe me ensinou. A minha mãe fez o curso e depois ela me ensinou. E aí eu posso ir até algum curso, faço uma prova. Se eu tirar uma boa nota, eles me dão um certificado de curso de cabeleireiro, né, sem eu nunca ter feito o curso, porque eu já tenho um conhecimento. Então eles me dão essa certificação. É o que acontece agora em muitas universidades. Por exemplo, alguns indígenas estão sendo convidados para dar palestra dentro das universidades. E aí eles ganham a titulação de mestre ou doutor, porque eles já têm um conhecimento, sem nunca ter entrado na universidade. Mas eles têm um conhecimento de vida, de experiência, e levam isso para os alunos de dentro da universidade. Respeito à diversidade humana, linguística, cultural e identitária das pessoas surdas, surdos, cegos e com deficiência. Então, precisamos respeitar essa diversidade humana, tá? E principalmente das pessoas com deficiência auditiva. Por quê? Um aluno que ele é deficiente auditivo, na hora dele escrever prato, ele vai escrever pato, porque ele não conhece essa vibração do R. E aí, nós precisamos compreender que para o surdo, a primeira língua é Libras e a segunda língua, na modalidade escrita, é a língua portuguesa. Porém, na hora de avaliar esse aluno, a gente deve levar em consideração algumas questões linguísticas que o surdo ele acaba não tendo pela falta da audição. Título 3 do direito à educação e do dever de educar. Artigo 4º, o dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de
Educação básica obrigatória e gratuita, dos 4 aos 17 anos de idade, organizada da seguinte forma. E aqui eu vou chamar a sua atenção, porque a educação ela é obrigatória, gratuita, dos 4 aos 17 anos de idade. Então, e ela vai estar organizada da seguinte forma. Pré-escola, a partir dos 4 anos. Ensino fundamental, que é a etapa mais longa da educação básica, dos 6 aos 14 anos. E ensino médio, dos 15 aos 17 anos. Então, muito cuidado com isso. Fernanda, eu dou aula na pré-escola, eu tenho uma aluna inteligentíssima, com 5 anos, ela lê e escreve tudo. Vou reclassificar ela para o primeiro ano. Não pode, porque o primeiro ano do ensino fundamental só pode entrar crianças com 6 anos, tá? Então, cuidado com isso, tá? E uma outra dica, a pré-escola, pessoal, ela está dentro da educação infantil, tá? Então, pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. Mas a pré-escola está onde? Dentro da educação infantil. Lembrando que a educação infantil se divide em 2 grupos, 0 e 3 creche, 4 e 5 pré-escola. Só que 0 a 3 é creche e a creche não é obrigatória, ela é facultativa. O pai coloca na escola se ele quiser. Aí você vai se perguntar assim, Fernanda, por que tem aí Lei 12.796 de 2013? Porque foi essa legislação que alterou o artigo 4º da LDB. Porque antigamente a educação básica ela era obrigatória a partir dos 7 anos de idade, tá? Então a criança ela só entrava na escola aos 7 anos de idade. E aí com essa nova lei 12.796 de 2013, a educação passou a ser obrigatória a partir dos 4 anos de idade. Então, muito cuidado com isso. E aí, às vezes, você está estudando para algum concurso, aí tá lá, Lei 12.796 de 2013, que altera o artigo 4º da LDB. E aí, se você quiser, você pode ler só o artigo 4º da LDB. Você não precisa ler essa legislação, tá? Porque foi uma lei que alterou o artigo 4º da LDB. Educação infantil gratuita às crianças de até 5 anos de idade. Então, a educação infantil é para as crianças de 0 a 5 anos. Atendimento educacional especializado aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Transversal a todos os níveis e etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino. Aqui eu vou chamar a sua atenção, porque você precisa compreender que hoje a gente não fala mais portadores de necessidades especiais. Hoje nós falamos em educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, que aí vai entrar autistas e várias outras, altas habilidades ou superdotação. Fernanda, mas quem tem altas habilidades ou superdotação precisa de um atendimento educacional especializado? Sim. Porque o currículo da escola também vai precisar ser adaptado para um aluno que tem altas habilidades em matemática, tá bom? E aí, como eu falei, não se fala mais portadores de deficiência. Nós falamos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Você precisa compreender que esse atendimento educacional, ele é transversal a todos os níveis, etapas e modalidades. Aí você fala, Fernanda, fiquei meio confuso. Transversal é porque esse atendimento ele vai estar acontecendo na educação infantil, no ensino fundamental, no ensino médio, na educação superior, na educação de jovens e adultos. Ele vai estar acontecendo no ensino técnico, na educação do campo e assim por diante. Então, ele vai ser transversal a todos os níveis. Então, nós temos 2 níveis de educação. Nível 1, educação básica. Nível 2, educação superior. Etapas. Nós temos 3 etapas na nossa educação básica, que é educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. E modalidades. Nós temos 7 modalidades. Vou falar algumas. Nós temos a EJA, a educação de jovens e adultos, é uma modalidade, porque nós atendemos pessoas do ensino fundamental e do ensino médio. Nós temos a educação especial, que é uma modalidade que nós atendemos na educação infantil, no ensino fundamental, no ensino médio, na educação superior e também dentro das modalidades.
Então, um aluno que tem síndrome de Down está com 22 anos, ele quer frequentar a EJA? Ele pode frequentar a EJA. Então, vai ser uma modalidade dentro de outra modalidade. Nós temos a educação no campo, a educação indígena e assim por diante. Aí aqui a outra pegadinha que a banca pode pegar vocês, gente, a qualquer momento. Preferencialmente na rede regular de ensino. Preferencialmente, não é que o aluno especial tenha preferência. É preferencialmente na rede regular de ensino. O que é rede regular de ensino? É o ensino regular que acontece dos 4 aos 17 anos de idade. Então, o aluno que tem alguma deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, ele vai ser matriculado de preferência dos 4 aos 17 anos de idade. Porém, se não tiver vaga na escola, se a escola não tiver estrutura para receber esse aluno vai ser matriculado numa escola especial, tá? Então aí você vai falar, por que a lei não colocou obrigatoriamente? Porque se ela coloca obrigatoriamente, ela vai ter que matricular todo mundo que é especial na rede regular de ensino, numa escola regular. Só que nem todas as escolas regulares ainda estão adaptadas. Tem rampas, tem elevadores, tem sala de recursos, tem estrutura, tá? Então, cuidado com isso aqui. Então, essa matrícula do aluno vai ser sempre preferencialmente na rede regular de ensino. E essa rede regular de ensino é o ensino da educação básica, que acontece dos 4 aos 17 anos de idade, tá? Depois, se a escola também não tiver vaga, esse aluno vai ser matriculado numa escola especial ou numa classe especial. Na minha escola, nós ainda temos uma classe especial, que são os alunos que não tem mais aquela idade entre 4 a 17 anos, já tem 25 anos, 30 anos, e eles ficam numa classe especial, que é uma classe só para eles, tá? A tendência é futuramente acabar com essa classe especial. O aluno especial entrar com 4 anos na educação infantil e até o ensino médio, e lá terminar o ensino médio e acabou, tá? Oferta do ensino noturno regular adequada às condições do educando. Então, o ensino noturno ele deve ser adequado às condições da pessoa que trabalha durante o dia, vai para o ensino à noite. Esse ensino deve ser adequado. Por isso que a EJA ela tem essa flexibilidade de 7 às 10, de 7 às 9. E, pessoal, o certo é falar a EJA, a Educação de Jovens e Adultos, tá? Oferta do ensino escolar regular para jovens e adultos com características e modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidades, garantindo-se aos que forem trabalhadores as condições de acesso e permanência na escola. Então, pessoal, a educação escolar regular é aquela educação escolar que acontece dos 4 aos 17 anos. E às vezes você tem um adolescente que ele está no jovem aprendiz, então ele trabalha. Então, a escola regular deve se adequar às necessidades desse aluno que é trabalhador, porque a lei garante os jovens, no caso do jovem aprendiz, dele trabalhar, e ele pode frequentar a escola regular. Atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica por meio de programas suplementares de material didático, transporte, alimentação e assistência à saúde. Cuidado aqui, porque aqui está falando o quê? Atendimento ao educando em todas as etapas da educação. Quais são as etapas da educação básica? Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Está falando de educação superior? Não. Então, cuidado. Etapas da educação básica. Por meio de programas suplementares, que é o quê? Material didático, transporte, alimentação e assistência à saúde. Não sei como funciona aí no município de vocês ou na cidade de vocês. Coloca aí para mim nos comentários de onde você é. Eu sou aqui do Rio de Janeiro. Então, aqui no município do Rio de Janeiro, essa assistência à saúde acontece por meio das clínicas da família. Essas clínicas, vai um responsável até a escola e lá eles fazem uma inspeção nas crianças. Olham a boca, levam as vacinas, pedem autorização aos pais. E aí as crianças no dia marcado levam um cartão de vacina e são vacinadas. Então tem essa assistência à saúde. Pessoal,
Peço que vocês prestem bastante atenção, pois esse inciso, ele é novo, surgiu agora em 2022. Então, vamos lá. Artigo 4º, inciso 9. Padrões mínimos de qualidade de ensino, definidos como a variedade e a quantidade mínimas por aluno de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, adequado à idade e às necessidades específicas de cada estudante, inclusive mediante a provisão de mobiliário, equipamentos e materiais pedagógicos apropriados. Então, aqui nós temos que ter: a escola deve proporcionar um padrão mínimo de qualidade do ensino, vai estar definido com a quantidade mínima por aluno e de insumos, ou seja, nós sabemos que as escolas públicas recebem uma verba mínima por aluno, tá? Para que esse aluno tenha na escola merenda, uniforme, material, tá? E lembrando que os processos de aprendizagem, eles devem estar adequados à idade e às necessidades específicas de cada estudante. Então, por exemplo, às vezes você tem um aluno na escola que o ensino não está atendendo à necessidade daquele aluno. E aqui, pessoal, nós estamos, essa lei está se referindo aos alunos especiais. Hoje, devido à inclusão, não basta a escola ter o seu currículo, ter o seu cronograma de ensino. Ela precisa que as necessidades, que os processos de ensino-aprendizagem estejam de acordo com as necessidades dos alunos, tá? E que essas necessidades sejam atendidas, tá bom? E aqui vai falar, inclusive mediante a provisão de mobiliário. Então, às vezes, se você tem um aluno que ele precisa de uma cadeira especial, que ele precisa de uma mesa especial, ou de algum equipamento, principalmente os alunos especiais, eles precisam às vezes de adaptadores, um adaptador de colher, um adaptador de garfo, um adaptador de lápis, que é o que nós chamamos de tecnologia assistiva, tá? Ou material pedagógico apropriado, tá bom? Inciso 10. Vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino fundamental mais próxima de sua residência a toda criança a partir do dia em que completar 4 anos de idade. Então, aquela criança, a partir do dia que ela completar 4 anos de idade, ela vai conseguir uma vaga de educação infantil ou de ensino fundamental mais próxima de sua residência. E aqui eu vou chamar a sua atenção também, porque aqui está falando educação infantil e ensino fundamental. Vaga na escola pública de educação infantil e ensino fundamental. Aqui está falando de ensino médio? Não, né? Então, a vaga na escola pública, cuidado que a banca gosta de colocar a escola privada para te confundir, tá? Mas é vaga na escola pública de educação infantil ou ensino fundamental, próxima da residência dessa criança, tá bom? Agora também o inciso 11, novinho, fresquinho agora de 2022. Alfabetização plena e capacitação gradual para a leitura ao longo da educação básica, como requisito indispensável para a efetivação dos direitos e objetivos de aprendizagem e para o desenvolvimento dos indivíduos. Então, a alfabetização plena e a capacitação gradual para a leitura, né, dos alunos ao longo da educação básica. Então, ao longo da educação básica, os professores estarão desenvolvendo essa alfabetização plena de maneira gradual, né? Então, primeiro ano, a gente começa com o alfabeto, algumas palavrinhas, algumas frases. Aí, o segundo ano, textos mais complexos. Então, essa alfabetização vai acontecendo plena e de maneira gradual, tá? Ao longo aí dessa educação básica. Até porque a gente precisa lembrar que hoje, segundo Magda Soares, nós devemos alfabetizar letrando. Então, por isso que está aqui essa alfabetização plena e essa capacitação gradual para a leitura ao longo da educação básica. Porque a criança ela vai ser alfabetizada, segundo a BNCC, no primeiro e no segundo ano do ensino fundamental,
Porém, essa graduação para leitura, formação de leitores, letramento crítico, letramento científico, letramento matemático, né? Essa questão da leitura, que é quando o aluno ele lê e ele compreende o que ele entendeu, isso vai acontecendo ao longo aí da educação básica. É assegurado atendimento educacional durante o período de internação ao aluno da educação básica internado para tratamento de saúde em regime hospitalar ou domiciliar por tempo prolongado, conforme dispuser o poder público em regulamento na esfera de sua competência federativa. Então, o aluno que não vai poder ir à escola porque está internado ou então está fazendo algum tratamento e precisa ficar em casa, esse aluno vai ter direito a esse atendimento educacional. Como isso vai estar acontecendo? Eu andei pesquisando e a maioria dos hospitais hoje já tem a classe hospitalar. Então, essa classe hospitalar entra em contato com a escola e aí faz a ponte. Agora, quando esse hospital não tem a classe hospitalar, os pais devem ir à escola, informar que o aluno está internado, levar o atestado e aí a escola vai fazer a ponte com os pais, tá? Agora, quando o aluno está em casa, que também não pode ir à escola, fez alguma cirurgia e tudo mais, os pais também vão até a escola, ó, meu filho está em casa, ele vai fazer as aulas em casa. E aí a escola vai estar passando todo o conteúdo para os pais, né, para esses pais estarem levando para casa e esses alunos estarem estudando em casa e depois fazendo o diálogo com a escola, tá? Mas essa criança não pode ficar sem atendimento. Por que que precisou existir essa lei, né? Essa alteração? Porque cada escola agia de um jeito. E aí tinha crianças que ficavam prejudicadas, porque estava internada por um problema de saúde, ficava reprovada, e aí perdia o ano letivo e tudo mais. Artigo 5º. O acesso à educação básica obrigatória é direito público subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída e ainda o Ministério Público acionar o poder público para exigi-lo. Então aqui, gente, isso aqui é importantíssimo. Se você sabe que a sua vizinha tem um filho, ele está na idade de estar na escola, tem 6 anos, não está matriculado em escola nenhuma, você pode acionar o poder público para exigir. Então, você vai lá no Ministério Público, ó, o filho da minha vizinha tem 6 anos, não está estudando. 6 anos tem que estar onde? No ensino fundamental. Então, a prefeitura vai ser acionada, porque ela tem que garantir esse ensino para essa criança, tá? Então, gente, não fiquem de braços cruzados. Se vocês sabem de alguma criança que está sem estudar, vai lá com a mãe, ó, vamos lá, eu vou te levar lá no Ministério Público. O seu filho tem que estar estudando, principalmente dos 4 aos 17 anos de idade. Parágrafo 1º. O poder público, na esfera de sua competência federativa, deverá recensear anualmente as crianças e adolescentes em idade escolar, bem como os jovens e adultos que não concluíram a educação básica. Então, é muito importante, quando passar o censo lá na sua casa, aqui no Rio, né, o IBGE vai passando nas nossas casas, você precisa atender essa pessoa, que ela vai estar fazendo essas perguntas. Isso é muito importante, porque por meio dessas perguntas, eles conseguem saber quais são as crianças que estão na escola, que parou de estudar, e aí quantas escolas de jovens e adultos serão necessárias, quantas creches serão necessárias. Fazeres a chamada pública é você saber quem está estudando e quem não está. Zelar junto aos pais ou responsável pela frequência à escola. Então, a escola, né, enquanto um órgão público, principalmente a escola pública, vai estar ligando, ó, seu filho faltou hoje, o que que houve? Vai estar zelando por essa frequência, e o pai e a mãe também, ó, hoje tem aula, você tem que ir para a escola, e assim por diante. É sempre uma união entre família e escola. Em todas as esferas administrativas, o poder público assegurará, em primeiro lugar, o acesso ao ensino obrigatório, nos termos deste artigo, contemplando em seguida os demais níveis e modalidades de ensino conforme as prioridades constitucionais e legais. Então, pessoal, em primeiro lugar, sempre vai ser um ensino obrigatório. E que ensino obrigatório é esse, Fernanda? Um ensino que acontece dos 4 aos 17 anos de idade. Depois, os demais níveis e modalidades. Ah, eu tenho o meu tio aqui, está na educação de jovens e adultos, não consegue escola. Porque a prioridade é o ensino fundamental. A prioridade é a educação básica, a educação infantil, é o ensino médio. Depois vai ser a educação de jovens e adultos, tá?
Então, muito cuidado com isso. Primeiro vai ser a educação básica, que é obrigatória. Depois vai ser os outros níveis e modalidades de ensino. Em qualquer das partes mencionadas no caput deste artigo, tem legitimidade para peticionar o poder público na hipótese do parágrafo 2º do artigo 208 da Constituição Federal, sendo gratuita o rito sumário e a ação judicial correspondente. Então, qualquer pessoa que não conseguiu ali a vaga na escola, que não conseguiu ser atendida, pode no poder público e exigir isso por meio de uma ação judicial. Comprovada a negligência da autoridade competente para garantir o oferecimento do ensino obrigatório, poderá ela ser imputada por crime de responsabilidade. Então, por exemplo, eu vou lá no Ministério Público e faço uma denúncia. Eu conheço 5 crianças que estão com 4 anos e estão fora da escola. Se o Ministério Público constatar que essas crianças, que as mães não conseguiram vaga nas escolas próximas de sua casa, a prefeitura, no caso, vai ser imputada aí por crime de responsabilidade, vai ter que responder por isso. Para garantir o cumprimento da obrigatoriedade do ensino, o poder público criará formas alternativas de acesso aos diferentes níveis de ensino, independente da escolarização anterior. Então, o aluno tem 10 anos, nunca estudou. E aí, como é que vamos fazer? A escola pode fazer uma avaliação com esse aluno, reclassificar ele e colocar ele no 3º ano, independente dele ter estudado ou não. Por quê? Porque ele precisa, esse ensino obrigatório que acontece dos 4 aos 17 anos, ele precisa ser cumprido. E essa criança tem aí 10 anos. Ele tem que estar na escola, tá? Artigo 6º, é dever dos pais ou responsável efetuar a matrícula das crianças da educação básica a partir dos 4 anos de idade. Então, os pais devem matricular as crianças na educação básica a partir dos 4 anos. A criança tem 6 anos, o pai ainda não matriculou. Se denunciarem, esse pai vai responder por processo, pode até perder a guarda, tá? Artigo 7, o ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições: cumprimento das normas gerais da educação nacional e dos respectivos sistemas de ensino. Então, a escola privada ela pode funcionar, porém, ela tem que atender às normas da LDB, que é as normas gerais aí da educação. Autorização de funcionamento e avaliação pela qualidade do poder público. E então, o que vai acontecer? Ela vai poder funcionar, ela vai ter uma autorização para funcionar, precisa ter. E, de vez em quando, o poder público vai lá, vai alguém fiscalizar essa escola. Se ela vai continuar funcionando, se está tudo direitinho, se ela tem estrutura. E 3, capacidade de autofinanciamento, ressalvado o previsto no artigo 213 da Constituição Federal. Essa capacidade de autofinanciamento é porque a escola privada ela precisa mostrar que ela tem condições de se manter. Ela não pode abrir várias turmas de ensino fundamental, aí do nada, vou fechar a escola porque eu não tenho mais condições de me manter. Essas crianças vão ficar na mão, vão ficar sem ter para onde ir. E aqui quando fala ressalvado o previsto no artigo 213 da Constituição, é que tem instituições que não têm fins lucrativos, tá? Então, aí nesse caso, elas não precisam de comprovar essa capacidade de autofinanciamento. Artigo 7º-A. Esse aqui tá bem fresquinho, tá, gente? Olha o ano da alteração, 2019. Ao aluno regularmente matriculado em instituição de ensino público ou privada, cuidado, público ou privada, de qualquer nível, então pode ser da educação básica ou da educação superior, tá? É assegurado o exercício da liberdade de consciência e de crença, o direito de, mediante prévio e motivado requerimento, ausentar-se de prova ou de aula marcada para o dia em que, segundo os preceitos de sua religião, seja vedado o exercício de tais atividades, devendo-se-lhe atribuir o critério da instituição sem custo para o aluno. Uma das seguintes prestações alternativas no termo do inciso 8º do caput do artigo 5 da Constituição Federal. Então, o que você precisa compreender? Que o aluno que tem uma determinada religião, que ele não vai poder estar frequentando a escola para fazer prova, para fazer o trabalho, porque ele vai precisar se ausentar para seguir os preceitos de sua religião, ele pode estar remarcando essa prova ou esse trabalho. Mas aqui está falando, a palavrinha mágica que você vai precisar ter cuidado. Aqui,
mediante prévio e motivado requerimento. Então, o aluno vai ter que avisar, ó, mês que vem, no dia tal e tal e tal, eu não vou poder estar aqui na escola fazendo as provas, porque eu vou estar na minha religião. Então, ele vai ter que fazer isso por requerimento, tá? Aí tá aqui, 1. Prova ou aula de reposição, conforme o caso, a ser realizada em data alternativa, no turno de estudo do aluno ou em outro horário, agendado com sua anuência. Então, a anuência expressa. Então, ou seja, o aluno vai lá na escola, eu quero agendar para mim refazer as provas do dia tal na outra semana. Então, ele vai ter que ir lá fazer esse agendamento e ter ciência que foi reagendado. Trabalho escrito ou outra modalidade de atividade de pesquisa com tema, objetivo e data de entrega definidos pela instituição. Ou então, se ele não for fazer a prova, a instituição pode pedir para ele fazer um outro trabalho e com data, objetivo, tudo direitinho. A prestação alternativa deverá observar os parâmetros curriculares e o plano de aula do dia da ausência do aluno. Então, no dia que o aluno faltou, estava lá na religião dele. Ele estava tendo aula de seres vivos. Então, o professor deve passar um trabalho para ele dos seres vivos. Não vai passar um trabalho de sistema solar, que não tem nada a ver com a aula do dia que ele faltou, tá? Parágrafo 2º. O cumprimento das formas de prestação alternativa do que trata este artigo substituirá a obrigação original para todos os efeitos, inclusive regularização do registro de presença. Se o aluno faltou aquele período, mas ele remarcou as atividades, fez as atividades e entregou, não vai precisar regularizar a frequência. A frequência dele vai estar regularizada porque ele fez todas as atividades e entregou. As instituições de ensino implementarão progressivamente, no prazo de 2 anos, as providências e adaptações necessárias à adequação do seu funcionamento às medidas previstas nesta lei, neste artigo, quer dizer. Então, tudo que está constando aqui nesse artigo 7º-A, as escolas, as instituições de ensino vão ter um prazo de 2 anos para organizar isso. Parágrafo 4º. O disposto neste artigo não se aplica ao ensino militar, a que se refere o artigo 83 desta lei. Sabemos que a LDB, no artigo 83, vai estar falando do ensino militar. No ensino militar, são outras legislações, são outras organizações que a LDB não aplica. Então, para o regime militar, vai ser de outra forma. Muito obrigado pela atenção, espero que vocês tenham gostado. Lembrando que eu dividi a LDB em alguns blocos, e esse aqui é o primeiro bloco da nossa LDB. Não esqueçam de assistir o segundo.